Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, a todos vocês que nos acompanham nessa manhã de domingo abençoador. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, que você nesse momento esteja preparado também, porque todos os domingos de manhã a nossa live é voltada para o estudo bíblico, para podermos nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus, e isso é um grande privilégio, é uma oportunidade muito grande, essa ferramenta também da internet que Deus nos deu nesses dias que nós estamos passando de isolamento social, tem nos ajudado bastante a poder compartilhar da palavra de Deus através da internet. Nas nossas últimas transmissões, nas nossas últimas lives, principalmente as lives de oração e súplica, a de louvor, nós temos alcançado milhares de pessoas aí, graças a vocês. Por isso que a gente gosta de incentivar sempre a você a compartilhar essa live aqui, principalmente essa live de estudo bíblico, nas suas redes sociais, no seu perfil do Facebook. Compartilha, já começa compartilhando agora aí no seu perfil, monta a sua sala de vídeo, compartilha nos grupos do WhatsApp, da família, do trabalho, que assim você nos ajuda a não somente divulgar o perfil da nossa igreja lá no Facebook, Igreja Presbiteriana Koinonia, assim também como o nosso canal no YouTube, que você pode ir lá se inscrever nesse momento também, mas como também nos ajuda a divulgar o Evangelho de Salvação em Cristo Jesus. É esse o nosso papel, e aí você pode participar conosco, compartilhando essa live de estudo bíblico nas suas redes sociais, agora mesmo, tá bom? Então já vai aqui embaixo do vídeo, já compartilha aí nas suas redes sociais. A gente quer mandar um abraço a todos os irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, que tem nos acompanhado, né, nessas transmissões, que tem nos ajudado, tem orado por nós, e também agradecer a todos vocês que durante essa pandemia, durante esse isolamento social, têm assistido os nossos vídeos, têm nos acompanhado, tá bom? A gente quer mandar um forte abraço a todos vocês e pedir que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, logo depois nós vamos ter um estudo bíblico a respeito de todo esse momento que nós estamos passando, de todos os sofrimentos que nós estamos enfrentando. E eu tenho certeza de que Deus falará a sua vida através do pastor Nilton. Então, que você possa se desligar de todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor nesse momento, se concentrar nesse estudo, abrir a sua Bíblia aí com a sua família e estar atento àquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Deus, agradeço ao Senhor, Pai, por essa manhã e poder ter o privilégio de estudar a Tua palavra com os nossos irmãos e compartilhar a porção da Tua bênção sobre a vida deles. Que o Senhor abençoe o pastor Nilton na ministração da Tua palavra, na exposição da Tua palavra. E prepare os corações dos nossos irmãos que estarão ouvindo e daqueles também que estarão assistindo essa live depois que essa transmissão se encerrar. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. E agora eu gostaria de chamar o pastor Nilton. Bom dia, irmãos, amados, queridos. Bom dia a todos que estão conectados conosco nesta manhã. Meu desejo é que Deus faça uma obra maravilhosa em sua vida. O assunto que nós vamos tratar nessa primeira etapa, nós vamos dividir esse estudo em 3 etapas, e é algo muito relevante para os nossos dias. Nós vamos falar sobre o sofrimento dos cristãos. E temos uma corrente de igrejas, de teologias, que diz que o cristão não pode sofrer. Se o cristão sofre, é porque Deus não está com ele. Se o cristão sofre, é porque ele não está recebendo a bênção de Deus na sua vida. Isso tem incomodado muitos cristãos, tem incomodado muitas pessoas. Mas o que a Bíblia nos fala a respeito do sofrimento?
Especialmente nesse tempo de pandemia, esse tempo em que nós estamos vivendo, em que perdemos queridos, famílias, de nossas famílias, amigos, tempo que ficamos reclusos de pandemia, de depressões, de angústias e tudo mais. Como é que nós vamos tratar isso? O sofrimento dos justos. Nós vamos iniciar com a palavra que Jó, um desses que mais sofreu, passou um tempo de turbulência na sua vida, de perdas, de dores, de enfermidades. E Jó não estava em pecado, não. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, amava o Senhor, reverenciava o Senhor, prestava o seu culto, os seus sacrifícios a Deus. A palavra de Deus diz que todos os dias Jó oferecia até os seus filhos em um culto, agradecendo a Deus pela existência deles. Então, Jó capítulo 2, nos diz aí no verso 7, quando Satanás está questionando Deus, dizendo que Jó é fiel porque ele tinha tudo, não lhe faltava absolutamente nada. Se ele tivesse enfermidades, por exemplo, ele ia, de uma certa forma, blasfemar contra Deus. E Deus conhecia o coração de Jó. Claro, conhece o coração de todos nós. E dá essa permissão a Satanás a tocar na vida de Jó. E Jó permaneceu fiel. Diz aí o verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. A fidelidade a Deus, o amor a Deus, a devoção a Deus, a dedicação a Deus, não é nenhuma garantia de que o cristão não passará por dores, por sofrimentos, por angústias, por aflições. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 28, nos diz lá o verso 18 de Atos, que Atos 28, verso 18, os quais, havendo-me interrogado, quiseram-me soltar-me sobre a preliminar de não haver nenhum crime passível de morte. Esses são os apóstolos que estão sendo perseguidos, são levados para as prisões por causa da sua fidelidade a Deus. Então, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que o sofrimento faz parte da vida cristã. As tribulações vão produzir eterno peso de glória. E Jesus nos ensinou essas realidades que poderão acontecer aos cristãos. Quando nós abrimos o livro de João, no capítulo 16, no verso de 1 a 4, ele nos diz assim: tendo-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Verso 3, Jesus dizendo: isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. E o 4 ele diz: ora, estas coisas eu vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque ainda estava convosco. Aí lá no verso 33 de João,
Ele diz assim, Jesus, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é só o ensinamento dos evangelhos, mas é os ensinamentos também do apóstolo Paulo, as cartas de Paulo. Ele diz lá no capítulo 3, versículo 12 desta carta, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, a palavra de Deus está cheia de textos que nos fala a respeito das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades. A Bíblia tem inúmeros exemplos de pessoas que passaram por dores, por sofrimentos. A exemplo disso, podemos dizer José. Foi injustiçado, foi preso, depois teve perseguição não somente dos seus irmãos, mas também de Faraó. Temos exemplos de Davi. Quantas vezes Davi fala de perseguições? O exemplo de Jó, de Jeremias, profeta Jeremias, de Paulo, que fala de sofrimentos. Enfim, vários servos de Deus que foram fiéis ao Senhor tiveram momentos difíceis em suas vidas. Por que então os crentes sofrem? Por que nós temos que sofrer? Ou por que nós passamos por sofrimento? Estou dizendo assim para corrigir aqui, nem sempre passaremos, mas se passarmos, por que nós temos que passar? E as razões são diversas. E nós vamos dizer aqui algumas dessas razões que os crentes sofrem, os crentes padecem. A primeira razão que nós queremos deixar claro aqui para você é que o crente experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, por causa dos nossos pais, todos nós caímos, todos nós pecamos. A palavra de Deus nos diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o pecado alcançou os nossos pais, Adão e Eva, entrou no mundo, entrou também a dor, entrou também o sofrimento. Se você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3, no verso 16 a 19, nos diz assim: e a mulher disse, multiplicarei sobretudo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão ele disse, visto que atendestes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E uma dessas coisas, desses sofrimentos impostos lá em Gênesis, é a morte. Como nós sofremos quando alguém morre, quando alguém tomba nesta vida, acabou.
quando atinge a nossa família, aos amigos, irmãos mais próximos, esse é resultado do sofrimento da queda, que não foi tirado. Continuamos ainda. Então, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os seres humanos, todos pecaram. Em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz lá no capítulo 5, do verso 12 de Romanos, ele nos fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O resultado do pecado, como resultado do pecado, é o sofrimento. O homem não foi criado por Deus para sofrer. O homem não foi criado por Deus para ter aflições, angústias, tristezas, dores, enfermidades. Não. O homem foi criado por Deus para glorificar a Deus e gozar para sempre. No entanto, por causa do pecado, em decorrência do pecado e consequência do pecado, nós padecemos estes sofrimentos. E Deus não nos livrou disso. Ao contrário, Deus está dizendo que nós vamos passar por isso. Jesus disse, mas ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O próprio Jesus se fez pecado por nós e padeceu numa cruz. E a Bíblia nos fala que homem que sabe o que é padecer, homem de dores. Então Jesus padeceu por nós, levou sobre si os nossos sofrimentos. Então, todos sofremos, todos temos o efeito do pecado em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que até a natureza, até a terra sofre por isso e geme, inclusive. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele nos diz lá no verso 20 ao verso 23, ele nos fala assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, ele diz, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós. Olha, ele está incluindo todos. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Isto é, quando Cristo voltar e nós ressuscitarmos, ou aqueles que estão vivos serão transformados em glória, nós teremos a habitação da glória de Deus em nós, aí então cessa tudo, cessa o sofrimento. O apóstolo João escreve em Apocalipse dizendo, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá esses sofrimentos, porque estas coisas já passaram. O apóstolo Paulo, Pedro, nos escreve na sua segunda epístola, lá no capítulo 3, no verso 10, ele nos diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, na qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
visto que todas as coisas hão de ser desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E o apóstolo Pedro continua nos ensinando, versículo 12, esperando e apressando a vinda a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, olha só, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, como nós estamos ainda no corpo, quando nós ainda estamos, o apóstolo Paulo nos diz que esse corpo corruptível, esse corpo sujeito às enfermidades, às dores, às angústias, e ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 15, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, isto é, na transformação, nós passaremos, então, uma nova vida, uma nova esperança, vivendo eternamente com o Senhor. Isso é promessa do nosso Deus. Então, o sofrimento é uma experiência decorrente da queda, por causa dos nossos pais. E o que nós temos que fazer? O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13, que nós temos que nos apoiar na graça de Deus, recorrermos à graça, à fortaleza, ao consolo de Deus. Versículo 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Sejam esses sofrimentos advindo da queda, do pecado e das tentações, a palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso sustento. Jesus está nos assegurando, nos guiando, nos abençoando, nos cobrindo com a sua graça, com o seu amor, nos assistindo nos momentos mais difíceis da vida. Então, por que os crentes sofrem? Uma das razões, o sofrimento, é o que nós já tratamos, por causa da queda, por causa do pecado que entrou no mundo e todos nós fomos atingidos. Em segundo lugar, os crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes também sofrem, por consequência dos seus próprios atos. Como assim? O apóstolo Paulo nos trata isso em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, dizendo, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Nós sofremos por causa de decisões impensadas, por causa de não orientarmos diante da palavra de Deus os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Um casamento mal feito, uma saída de um trabalho, uma ambição, uma compra que às vezes não estava ao nosso alcance. Isto é, nós não pedimos orientação a Deus. Nós pedimos para que Deus nos abençoe
depois que tomamos as decisões. Mas o fato é que nós já estamos plantando. E o que nós plantamos, nós vamos colher. Um desses exemplos bem prático é, por exemplo, os filhos que desobedecem aos pais. É princípio da palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e se prolongue os dias de sua vida. Quantas pessoas não estão aí quebrando a cabeça, assim, arrebentados, porque quebraram promessas da palavra de Deus? Quebram alianças com Deus, né? Alianças no relacionamento conjugal, quebram alianças com Deus na vida espiritual, alianciam com outros, julgo desigual. E essas quebras de alianças, ou quebras dos princípios da palavra de Deus, nós vamos colher. Deus pode nos perdoar e perdoa, mas Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Por isso, aquilo que você planta, você vai colher. Então, o sofrimento vem por causa de fazermos aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Erramos. Quantas vezes Israel chorou quando os inimigos invadiam, quando foram levados cativos? Daniel, por exemplo, faz uma oração dizendo: Senhor, nós pecamos contra ti, nossos pais pecaram, e nós estamos aqui agora na Babilônia, e a nós só nos cabe corar de vergonha. Então, Daniel orando e pedindo perdão a Deus pelos pecados dos nossos pais, dos erros deles. Então, muitas vezes, nós estamos colhendo daquilo que foi plantado. Filhos que desobedecem aos pais por não terem sido ensinados mediante a palavra de Deus, pais que negligenciaram o ensino das Escrituras, que não ensinaram seus filhos a andar com o Senhor, que a palavra de Deus nos diz: ensina a criança o caminho que deve andar. E em Deuteronômio diz: andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, escrevendo nos umbrais, ensina as crianças. E esses pais negligenciam o ensino da palavra de Deus. Acho que é uma responsabilidade até da igreja. Mas quem passa o tempo com os filhos são os pais. E aí, então, os filhos crescem, têm uma certa idade, se rebelam, vão ter amigos que vão corromper os bons costumes, vão distanciar-se do Senhor, distanciar-se dos pais, e aí os pais choram porque o filho fez isso, porque o filho fez aquilo. Eu já estou com quase 40 anos de ministério. Quantos pais eu já não atendi nesse tempo todo? De filhos rebeldes, de filhos que saíram da presença do Senhor. E, inclusive, uma história muito triste de um pai que entrou no meu gabinete, num desespero muito grande, porque teve que espancar o seu filho, e ele rebelou contra eles, e de joelhos nós estávamos orando, e ele pediu que, se esse filho fosse se perder, já estava perdido, que ele tirasse a vida desse filho. Olha, essa oração foi dura, pois Deus tirou a vida do filho dele, uma semana depois. E quando ele me abraçou e disse: pastor, meu filho está nos céus, com muitas lágrimas, muita dor, e talvez com muito arrependimento da oração que ele fez, eu disse: se Deus atendeu a sua oração, ele está. Se Deus atendeu a sua oração, ele está.
Ele morreu num acidente de automóvel. Quantos pais negligenciam o ensinamento dos filhos quando eles estão crescendo? Não dão os princípios da palavra e depois vão chorar, vão se lamentar. O que a palavra de Deus diz? Esse sofrimento advém por aquilo que nós plantamos. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo, tudo. Nada neste mundo ficará escondido de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas e nos conhece. Então, plantar vida abundante, plantar graça, transmitir graça aos que ouvem, especialmente aos nossos filhos, palavra de bênçãos aos nossos filhos, a nossa herança, a nossa posteridade, nós estamos plantando o que nos ensina a palavra de Deus. Agora, a palavra pesada, a palavra de maldição, palavra de xingamento, palavra de humilhação. Pastor Shed, há muitos anos atrás, escreveu um livro pequeno, um livreto, você acha ainda nas livrarias, talvez. Há poder em suas palavras. Há poder. Por esta razão é que os filhos de Deus, lá no Antigo Testamento, eles abençoavam seus filhos, abençoavam sua posteridade. Balaão, por exemplo, foi pago para amaldiçoar os filhos de Israel. Mas a palavra de Deus diz que Deus converte em bênçãos essas maldições que não é proferidas por ele, pelo Senhor. E a palavra de Deus nos diz que tudo nos irá bem se atentamente atendemos aquilo que o Senhor nos diz. Sofrimento em decorrência daquilo que nós plantamos e que nós estamos colhendo. Mas em terceiro lugar, o crente sofre também, pelo menos no seu espírito interior, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Ele sofre por estas razões. Nos diz aí o texto, por toda a parte ao nosso redor, estão aí os pecados. Sentimos aflições, angústias, a olharmos o domínio da iniquidade sobre as vidas. O profeta Ezequiel, no capítulo 9, ele nos diz lá no verso 4, ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Elias era um desses profetas que não aceitava as abominações que estavam ocorrendo em Jerusalém, em Israel. Ele desafia Jezabel, Acabe, os profetas de Baal. Ele desafia, porque o povo estava subindo para oferecer sacrifícios aos ídolos. E Elias pede fogo dos céus e Deus manda e mata todos os profetas de Baal. No entanto, há um sofrimento no coração de Elias, porque o povo estava desviando da presença do Senhor. O povo estava saindo da presença do Senhor. E Elias vai para o monte, caminha até o monte, e lá ele tem desejo de morrer. Ele não queria ver mais aquilo acontecer. Deus vai ao encontro de Elias, o anima, fortalece a sua vida, dá suprimento às suas necessidades físicas, alimento,
cura suas emoções e manda ele voltar para eleger Eliseu e fala para ele, olha, 7.000 ainda não dobraram seus joelhos em Israel. Então, nós sofremos quando vemos a idolatria invadindo as nossas famílias, as nossas igrejas. Pessoas, às vezes, se descambando para um lado do espiritismo, da macumba, da feitiçaria. Nós sofremos com isso. No entanto, é um sofrimento lá no nosso espírito. Eu não posso ver a imundície, a pecaminosidade, o pecado que vai assolando de uma certa forma e sentir alegre com isso. Não. Entristeço. Nós entristecemos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus está em nós. Em Atos dos Apóstolos, nos diz aí no capítulo 17, no verso 16 de Atos, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Na cidade. A idolatria que entrou no mundo grego e eles ofereciam o culto a muitos deuses pagãos. E se eles esquecessem de alguém, então eles colocaram lá um deus desconhecido, para não faltarem com adoração a esses falsos deuses. A palavra de Deus nos diz que Deus abomina a idolatria. Aqueles que se curvam diante desses deuses. Se eu abrir aqui no livro dos Salmos, o Salmo nos diz, lá no capítulo 115, eu quero ler para você, nos diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O salmista continua nos dizendo, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos de homens. E esses ídolos, diz o salmista, versículo 5, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, os que fazem, e quantos neles confiam. Confiam nesses deuses. Mas ele diz, a casa de Israel confia no Senhor. Ele é seu amparo, seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. E de nós se tem lembrado o Senhor e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem ao Senhor, tantos quanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor,
nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Quem são os deuses deles? Que Paulo se angustiava dessa idolatria que estavam se alastrando e alastrado ali no mundo grego. São os deuses pagãos, estátuas, que não tinham poder em si mesmas, mas o povo se curvando e adorando a esses deuses. Paulo se angustiou ao ver isso. Em 2 Pedro, nos diz o texto do capítulo 2, no verso 8, porque este justo, pelo que o via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentavam a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas. Que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os ímpios, injustos, para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Adorar a um Deus inexistente. E eu não estou só dizendo, nosso espírito sofre com isso, eu não estou só dizendo de uma imagem de escultura. Porque muitas vezes nós colocamos o nosso Deus no nosso carro, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. São esses valores que vão entrando em nosso coração e que deveriam nos entristecer. Isso é contaminação com o mundo, entristecidos com o mundo. Então, o sofrimento dos justos são decorrentes dessa queda no pecado de Adão e Eva. Deus não nos livrou dessa. Agora, o que nós temos que fazer é usar os meios para que o nosso sofrimento não venha por nossa causa, por nossas decisões, por coisas que nós fizemos e vamos colher. Então, experimentar o sofrimento desde a queda, os cristãos estão experimentando. Os cristãos estão experimentando o sofrimento também por causa das suas decisões erradas, recebendo as consequências, o salário dessas decisões. E os cristãos sofrem também no seu espírito por habitar nesse mundo pecaminoso, esse mundo perverso, esse mundo iníquo, esse mundo que eles trocam a verdade de Deus, conforme Judas nos diz, trocam a verdade de Deus e mudam a graça de Deus em libertinagem. Por estas razões, é que nós sofremos, padecemos. E o que nós temos que fazer? Orar. Porque Jesus nos disse assim, não me peça para que tire do mundo, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A nossa oração é para que Deus nos livre da maldade do coração do homem. A palavra de Deus diz que nós vamos viver nesse mundo corrompido. E nesse mundo corrompido de pecados, nós vamos ser autênticos, nós vamos firmar no Senhor e honrar o nome do Senhor, exaltar e glorificar o teu santo e precioso nome. Por isso, a palavra de Deus
não afirma em nenhum texto que você está livre dessas situações. Não. A palavra de Deus diz que ele te dará o livramento nos dias. Por isso Jesus nos ensinou, como eu disse na oração, a oração para nos livrar do mal. Basta cada dia o seu mal. Hoje, domingo, já temos um mal que está rodeando-nos, que está nos cercando, que está nos desanimando a buscar a Deus, a invocar o seu santo e precioso nome. No entanto, ele diz que esse mal seja, que você seja liberto. Mas o mal da segunda-feira, do amanhã, vai acontecer. Virá de novo. Por quê? Porque Satanás trabalha dioturnamente para trazer sobre nós, em decorrência das mazelas que vivemos, da queda, e trazer sobre nós esses pecados. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo em Colossenses, capítulo 3, no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele fala de vários desejos que existem lá. Vários desejos. Mas faça morrer. Faça morrer. E ele escreve aos Gálatas que nós vamos guerrear. Em Romanos ele fala que há um conflito dentro de nós. Estamos guerreando entre nosso corpo e o Espírito de Deus que habita em nós. Trava-se uma batalha. Capítulo 7 de Romanos. E ele fica num desespero, dizendo, desventurado o homem que sou, quem me livrará? Aí no capítulo 8, ele vai falar que é o Espírito Santo está em nós que nos livrará, e não haverá nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sofremos em decorrência dessas coisas. Mas domingo que vem eu quero tratar ainda de outras fontes do sofrimento, para que você fique atento, alerta, e que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração nesta semana, sabendo dessas 3 verdades hoje. O crente experimenta o sofrimento com uma decorrência da queda de Adão e Eva. O crente sofre pela mesma razão que os descrentes sofrem, por consequência dos seus próprios atos, seus erros. Isso aplica a todos. E em terceiro, o crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Esses 3 já dá para você ficar aí hoje e a semana toda ouvindo essa palavra e alimentando o teu espírito, que pode prevalecer a carne e você ser ricamente abençoado pelo Senhor. Quero orar com você nesse instante. Pai querido, Deus eterno, Senhor de toda a graça, o amor, bondade, misericórdia, venha sobre nós com teu Espírito Santo. Enche-nos da tua presença, enche-nos do teu poder, da tua bênção, para que nós tenhamos em nós uma esperança viva do Senhor que morreu e levou sobre si nossas dores. Que o Senhor sabe o que é padecer. Por isso, assista-nos em nossas fraquezas, para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, quando sou fraco, aí que eu sou forte, porque a tua graça é abundante. Abençoe esses irmãos, derrama sobre eles a tua presença, teu amor, tua misericórdia, e que eles sejam guardados pelo poder do teu Espírito. Eu oro assim, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem nós estaremos voltando com sequência desse estudo,
e participe conosco hoje, no nosso culto online, às 19 horas. Que Deus lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus.